Na biografia de Johann Reuchlin, nós percebemos que em algum momento ele teve que fugir para se proteger e acabou entrando em contato ali com os fundadores da confraria céltica, a Sodalitas Literária. Reuchlin foi um dos fundadores desse círculo de intelectuais pesquisadores que deram as bases também para as academias modernas e para o academicismo. Essas confrarias eram patrocinadas pelos príncipes do Palatinado e também por Maximiliano I. Muitos desses príncipes, inclusive Maximiliano, que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, eram membros da Ordem do Tozão de Ouro. Nesse vídeo nós vamos conectar tudo o que aconteceu antes e dar um passo à frente, indo para a história de como essa tradição mágica, criada por Marsilio Ficino, que havia colocado dentro da sua Academia Platônica de Florença um círculo de magia natural, um círculo de alunos reservados para praticarem e serem iniciados na magia cerimonial. Deste círculo de iniciados será criada na Alemanha, na Inglaterra e na França as Sodalitas Literárias, a confraria céltica, como um núcleo ali ligado à Sociedade Agla dos Copistas e também que vai dar bases ao Colégio dos Magos de Cornélios Agripa. Nesse vídeo nós vamos conectar tudo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo sobre as origens da Rosa Cruz. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Os Mestres do Passado. Senta, toma uma água, respira com calma, toma um café se você gosta. Se você não é inscrito no canal e está chegando aqui pela primeira, pela segunda, pela terceira vez e não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa sua curtida, por favor. E deixe um comentário aí se você está gostando dessa série, desse conteúdo que você quer ver aqui. Também pode deixar suas sugestões. Ativa o sininho e você pode apoiar o projeto sendo um apoiador incógnito do canal. Membro assinante por um valor muito pequeno e ajudar aí na expansão desse projeto. E além disso, se você quiser contribuir também de outra forma, pode ser através da chave Pix mestresdopassado@gmail.com. Vem comigo nesse vídeo. Entre 1494 e 1500, Johann Reuchlin esteve em Heidelberg a convite de Johann von Dalberg. Neste mesmo ano, nessa mesma cidade, Conrad Celtis esteve também ali em Sponheim, visitando o abade João Tritemius, e todos acabam se reunindo, se encontrando e fundando a Sociedade Literária Renana, que posteriormente vai ser chamada de Sodalitas Céltica, em homenagem a Conrad Celtis. Mas quem era Conrad Celtis? Celtis deixou a Alemanha em 1487 e permaneceu por um período considerável na Itália, frequentando ali universidades em Pádua, Florença e Roma, e trabalhou como bibliotecário em San Marco, em Veneza. Posteriormente, ele torna-se bibliotecário do imperador Maximiliano I. Maximiliano era muito interessado em divulgar essas práticas cabalísticas, esses estudos alquímicos e herméticos, e era também membro da Ordem do Tozão de Ouro. Ele era um cavaleiro do Tozão de Ouro. Mais 10 anos antes, Conrad Celtis havia sido aluno de Johann von Dalberg e também de Agrícola, dois personagens fundadores dessa academia. Depois que Conrad Celtis passou um tempo na Itália e viajou por diversos países, incrementando círculos de estudos, onde ele dava palestras, cursos, ele foi para Erfurt, Rostock, Leipzig e aprendeu magia cerimonial com Marsilio Ficino na Academia Platônica de Florença.
ao perceber o poder da Academia Platônica de Florença, ele fala ao imperador Maximiliano que lhe dá toda a liberdade para criar diversas academias que serão as sodalitas literárias, incentivando assim por toda a região do Sacro Império Romano Germânico e também em outras regiões o estudo, as práticas mágicas e também a produção de livros. Quando ele passou por Roma, ele reuniu ali e selecionou intelectuais e formou a Sodalitas Literária Vistulana. Em Praga, ele selecionou mais intelectuais, conheceu pessoas e fundou a Sodalitas Literária Hungarorum. E em Viena, ele reuniu mais intelectuais e interessados nas artes mágicas e fundou a Sodalitas Danubiana. Nós vemos Konrad Celtis se esforçando para viajar por todos esses países e unir em círculos de intelectuais e amigos do humanismo espalhados ali por toda essa região para se conectarem através dessas sociedades literárias e também para protegê-las sob o seu nome e sob a tutela de Maximiliano I e dos príncipes eletores do Palatinado. Como nós falamos no vídeo sobre a Ordem do Tozão de Ouro e no primeiro vídeo sobre as origens da Rosa Cruz, era muito importante se proteger ou ser protegido para não ser perseguido. Konrad Celtis também passa por diversos mosteiros. Ele leciona em Ingolstadt, reúne manuscritos por onde passa. Depois ele vai a Tübingen aprender com Johann Reuchlin, a sua Cabalá cristã. E ambos vão a Sponheim visitar Johann Heidelberg, aquele que, depois de se tornar membro da confraria céltica, se tornará o abade Johannes Trithemius, João Trithemius. Finalmente, eles chegam a Heidelberg e se reúnem todos para fundar a Sodalitas Céltica. No ano de 1494, prestem atenção, nós temos essas importantes figuras da magia natural, da astrologia, da alquimia e da Cabalá, todas reunidas em Heidelberg. Johann von Dalberg, que é uma figura de grande expressão intelectual, filosófica e política da época, e foi conselheiro particular de Filipe, eleitor palatino, que também era membro da Ordem do Tozão de Ouro. E ele ajudou a levar a Universidade de Heidelberg ao auge da sua fama. Ele foi contratado para várias missões diplomáticas também pelo imperador Maximiliano I. Ele passa a usar, depois dessa fundação da academia, o pseudônimo de Jean Camerarius. Temos também Rodolph Huisman, um alquimista e professor que havia se mudado para Heidelberg a convite de Johann von Dalberg. E ambos são professores, tanto do Konrad Celtis como do abade João Trithemius, que na época tinha 18 anos ainda. Então muita gente atribui ao abade Trithemius a fundação da confraria céltica, dessas sodalitas literárias, mas não foi ele era aluno deles e o principal mentor de tudo isso, além de ser o próprio imperador Maximiliano I, foi o próprio João von Dalberg, que foi reunindo ali. Ele convidou o Agrícola, o Rodolph Huisman, para ir para Heidelberg. Ele também convidou Johann Reuchlin para ir para Heidelberg e também convida o abade João Trithemius. E depois, quando Konrad Celtis vai lá, eles só se reúnem para fundar finalmente essa academia. E a partir dessas iniciações que eles praticavam a magia natural ensinada dentro da Academia Platônica de Florença por Marcílio Fitino, eles escolhem pseudônimos em latim. Então, como eu disse, Rodolph Huisman passa a se chamar Agrícola e Johann von Heidelberg passa a ser conhecido como João Trithemius e depois como abade Trithemius. Um dos outros membros, que também era pessoa muito importante ali para Maximiliano I, era Johannes Cuspinianus, presidente da Sodalitas Literarum Danubiana. Ele era a pessoa de confiança de Maximiliano I como seu conselheiro confidencial.
Cuspiniano também recebeu o cargo de bibliotecário-chefe da Biblioteca Imperial. É bom lembrar que nós temos aqui no canal uma biografia do abade Johannes Trithemius. Mas quais eram os objetivos de Conrad Celtis e Maximiliano I? Conrad Celtis, quando esteve em Ingolstadt em 1492, 2 anos antes de fundar essa academia ali em Heidelberg, ele proferiu o seu famoso discurso aos estudantes, revelando as suas ideias culturais. Ele convocava os alemães a rivalizarem com os italianos no aprendizado e nas letras. Mais tarde, ele se tornaria um discurso popular no sentimento nacionalista alemão. O Maximiliano I fundou uma biblioteca também, e o Conrad Celtis era um dos principais coletores e colecionadores de obras raras. Eles faziam questão de publicar tudo que eles conseguiam ali, através dos copistas. Então, o Conrad Celtis buscava livros desaparecidos, frequentava universidades e às vezes ele roubava esses livros dos mosteiros para tornar esses livros e esse conhecimento público antes que eles fossem queimados, extraviados ou que sumissem. Essa também era uma grande proposta cultural da época. Era como se fosse o Robin Hood dos livros ali, patrocinado pelo imperador. Vocês conseguem perceber que nós já temos uma organização mágica meio que rosacruciana ali. Então vamos falar de como ela era assim organizada. Essas sodalitas possuíam apenas um presidente e um secretário, além dos membros. O termo solitas significa amizade, companheirismo, um termo que definiria o membro ou adepto dessas novas ideias, que era chamado de sodalis. Aquele que fosse aceito como membro deveria demonstrar a sua séria intenção de promover os objetivos humanistas do grupo. E uma ideia genial que eles tiveram nessa organização de fraternidade foi patrocinar os estudantes novos, aqueles que eram convidados a saírem das suas terras, que moravam longe e que iam ingressar à ordem. Esses iniciantes que não tivessem uma residência fixa, ao serem aceitos, eles precisavam viajar e se hospedar ali próximo daquele local de reunião. Eles eram chamados os hóspedes, esses locais, a raiz da palavra hospedagem. Essa permanência temporária tornou-se uma preocupação para essas viagens entre os sodalis novos. Então, tudo isso foi acertado com um Contubernium Sodalium, uma sessão da organização deles, onde discutiu-se sobre o patrocínio das refeições e do alojamento necessários para os iniciantes. Assim, nós temos uma liga acadêmica que, com suas várias pesquisas, também se dedicava a Cabalá, ao hermetismo, à tradução de textos, à publicação através dos livreiros e dos copistas, tinha um certo papel social e cultural, e também haviam círculos reservados àqueles que eram selecionados para se iniciarem na magia natural, pois Conrad Celtis se dedicava à magia prática, assim como o abade Johannes Trithemius. Vamos falar agora do legado de Cornelius Agripa. A serviço do imperador Maximiliano I, Cornelius Agripa, no ano de 1507, desloca-se a Paris e nessa viagem ele seleciona alguns jovens aristocratas para formar uma sociedade secreta chamada Sodalitium, uma comunidade. E o seu conjunto elaborava um plano místico para o mundo e também um compromisso de ajuda mútua entre os membros. Depois, dentro dessa associação, vai funcionar a comunidade dos magos, essa Sodalitium Magi, fundada pelo Cornelius Agripa mesmo como um círculo interno dentro da Sodalitium externa. Essa associação reunia mestres contemporâneos de alquimia e de magia. Mas ela vai ser fundada depois que Cornelius Agripa vai até o abade Johannes Trithemius, perto do ano de 1510, eles já se correspondiam por muitos anos, de Johannes Trithemius, que o inicia
presencialmente. E depois ele vai apresentar o seu livro, os 3 livros de filosofia oculta, que são 4, mas ele apresenta ao abade Tritemius, que recomenda ali que ele guarde algumas coisas, então provavelmente por isso que existe o 4º livro de Cornelius Agripa como livro secreto, porque ele resolveu guardar uma parte desses ensinamentos num outro livro separado. E então, Agripa também vai a Londres em 1510 e funda ali outra sociedade secreta também, outra Sodalitium, Comunidade dos Magos, em Londres. É justamente essa sociedade, essa comunidade dos magos, e segundo Michael Mayer, a comunidade dos magos deu origem, na Alemanha, em 1570, aos Irmãos da Rosa Cruz Dourada. Michael Mayer, assim como Johann Valentin Andrea, um dos autores do manifesto do Círculo de Tübingen, participavam de um capítulo Rosa Cruz fundado pelo conde Maurício de Hesse-Kassel. É importante lembrar também que alguns historiadores divergem quanto ao nome da sociedade do Agripa. Alguns falam que era a própria Sociedade Ágla, o que não é muito provável. Outros dizem que foi o próprio Agripa que fundou a Sodalita Céltica, e outros dizem que foi o abade Tritemius, mas ele tinha apenas 18 anos, ele estava ali no meio de grandes professores ali fundando, e as próprias fraternidades, essas confrarias já estavam fundadas em outros lugares pelo próprio Conrad Celtis, a pedido do Maximiliano I. Então o mais provável é que a Academia Platônica de Florença, que influenciou ao Celtis, deu essa ideia para o Maximiliano I, lá com seu secretário, seu consultor, seu grande conselheiro lá, e eles resolveram patrocinar essa formação das confrarias literárias. Ele foi de país em país, mosteiro em mosteiro, reunindo várias pessoas, agrupando em comunidades de intelectuais para reformarem o mundo através do conhecimento e da cultura. E, claro, das práticas mágicas, que vão dar as bases para o surgimento dos manifestos e propriamente de grupos esotéricos, místicos, de práticas mágicas, alquímicas, que serão ali culminados, serão manifestos através dos manifestos Rosacruzes de 1604. E essa herança de Johannes Tritemius passou a Cornelius Agripa e ao seu Colégio dos Magos, e também a outro discípulo, que é Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Paracelso. Até o nosso próximo vídeo. Se você gostou do vídeo aí, lembra que isso é uma série, nós vamos continuar a dar prosseguimento tanto com as pesquisas sobre os vários círculos que vão formando o Rosacrucianismo até chegar na Golden Rosenkreis, na Societas Rosacruciana em Anglia, na Ordo Templis Orientis, na Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz Amorque, na Ordem Cabalística da Rosa Cruz. Nós vamos chegar lá devagarzinho e vamos desenvolvendo essa série aqui. Ao longo de todos esses vídeos eu estou botando outras biografias, como de Pico della Mirandola e Marsilio Ficino, o grande mago por trás de todo esse círculo, que ensinava o pessoal a invocar anjos ali e os espíritos planetários, e iniciava cada um desses membros da Academia Platônica de Florença, que fizeram ali, que foram contra as ideias dele e começaram a defender a Cabalá cristã. Mas ele ensinava inicialmente, dentro da Academia Platônica de Florença, a magia natural. Essa que foi chegando ao abade Tritemius, que chegou a Agripa e que chegou a todos nós nos dias de hoje, e que ainda é perpetuada pelas escolas de ocultismo, de magia prática, as escolas de esoterismo e de magia cerimonial. Até o nosso próximo vídeo.